Neste mundo existem 9 infernos, o mais profundo entre eles é um lugar onde apenas os demônios mais poderosos se reúnem. Lá uma luta para determinar o demônio mais forte acontece diversas vezes. Vemos 2 demônios brigando, um deles se chama Gargas e o outro Balak. A treta entre eles começa, é porradão para cá, socão para lá. No final nos vemos que o Balak venceu aquela luta. Aquele lugar era uma batalha sem fim aonde nunca haveria um eterno vencedor. Isso até o nosso menino aparecer. Corta para o Balak se ajoelhando perante um trono no castelo do Rei Demônio. Vemos então o Rei Demônio soberano em seu trono. O Balak o questiona do porquê ele está querendo voltar, já que ele tem tudo ali. O Rei Demônio diz para estar naquele local há 10.000 anos com a mesma vista e a matança diária. Ele finalmente tira seu capacete e vemos que ele se chama o Kangol. O Balak já leva a refeição do Kangol para ver se ele fica menos estressado. Mas aquele prato não é nada atrativo. Ele joga aquele prato longe e diz que quer comer um prato humano. Ele já diz que quer ler novels e manhas. Esse prota se parece com alguém que conhecemos, não é mesmo? Nosso menino diz que se ao menos ele tivesse alguém para amar. Então vemos uma morena chegando ali, perguntando se não seria ela essa pessoa. Ela é a Lilith, a rainha das súcubos. Ela pergunta ao Kangol se ele não está satisfeito com o amor dela. E eu não entendo por que ele não está satisfeito com o amor dela. A Lilith começa a agarrar o Kangol, enquanto isso a galera tá só assistindo aquela cena. Mas o Kangol parece não estar nada interessado. Ele já fala que comparado a Lilith, o Balak na realidade é bem fofinho. Ele decide retornar à Terra e seus seguidores já ficam surpresos. Ele já manda o Balak preparar algo. Corta para o Balak e a Lilith bem tristes pela decisão do Rei Demônio. Mas já era tarde, ele tira toda a sua armadura e segue em direção àquela estrutura. Ele finalmente começa a retornar para casa. Enquanto isso ele pensa que mesmo ele voltando, nem sua família, nem seus amigos nem a pessoa que ele gosta estarão lá. Ainda assim vale mais a pena voltar do que ficar naquele local desprezível. A Lilith já fica querendo seguir ele, então ele decide meter o pé logo dali. Ele já fica aliviado ao ver o portal se fechando e já manda o dedo do meio dizendo que não foi um prazer conhecer ela. Ele chega no núcleo da fenda, mas algo diferente começa a acontecer. Um mecanismo de defesa dimensional foi ativado. O sistema começa a sobrecarregar com o núcleo demoníaco do Kangol e desfere vários raios nele. Uma mensagem aparece dizendo que o selo restrito foi ativado. Depois disso o Kangol acaba desmaiando. Corta para o Kangol acordando em uma floresta. Ele decide checar seus status. Nos é mostrado que suas habilidades foram seladas e ele voltou ao nível 1. Do nada um grupo de goblins apare para atacar nosso prota, que fica surpreso, pois não se lembrava da Terra ter criaturas assim. Ele decide se livrar daqueles monstrinhos com um único golpe. Mas infelizmente não deu muito certo. A energia demoníaca de 10.000 núcleos está fraca. O Kangol já fatia alguns goblins e vemos que ele possui a habilidade do demônio Sabnak, a habilidade da lâmina. Finalizando apenas aqueles goblins, ele já conseguiu subir para o nível 4. Depois de ter mandado todos aqueles monstros de arrasta para cima, ele decide seguir para coletar informações sobre aquele mundo. No caminho ele encontra mais goblins e usa sua habilidade de predação para verificar as informações fisiológicas daqueles monstros. Infelizmente ele não conseguiu descobrir nada sobre aquele mundo. Uma janela de sistema avisa que ele conseguiu coletar um ponto de energia demoníaca. Ele já se desespera, pois se aquele tipo de energia que só existe no inferno está naquele local, ali não é a Terra. De repente ele escuta uma voz humana gritando. Ele já parte para o local com sua habilidade da velocidade. Enquanto isso ele torce para ser qualquer coisa feia menos um monstro com tentáculos. Nosso proto está um pouco traumatizado.
Ele já fica aliviado por ver que é uma pessoa normal. Aliviado é pouco, dá para sentir a felicidade dele de longe. Após finalizar todos aqueles goblins, ele parte em direção àquela morena. Ele já estende a mão para aquela morena, que o agradece. Aquela era uma sensação que nosso menino não sentia há milênios. O toque de outro ser humano. De volta à realidade, aquela mulher já o agradece por ter salvo ela. O nome dela é Anseoa, mas logo ela acha estranho a atitude do nosso prota. Quando eu achei que ficaria tudo bem, nosso menino já pede aquela morena em casamento. Sim, ele está certo de que irá se casar com ela e a pobre fica confusa. Logo ele se desculpa e diz que ficou empolgado. Ele pergunta se o ferimento dela está melhor, mas ela diz que não foi nada demais. De repente ela desmaia e nosso menino a segura, mas enquanto isso vemos um objeto caindo no chão. Ele reconhece aquele objeto, é um celular, então ele volta a se perguntar se está mesmo na terra. Enquanto ele trata dos ferimentos da morena, ele diz que sabe se comunicar bem daquele jeito porque proibiu o idioma demoníaco no inferno, ele fez todos os demônios usarem o coreano. Pelo celular ele vê que o ano é 2023, então só se passaram 5 anos desde que ele foi para o inferno. Ele pergunta por que ela está em um local como aquele e ela diz que despertou como jogadora ontem. Então decidiu entrar naquele portal Rank para caçar. Eles decidem finalmente partir daquele local enquanto nosso prota ajuda. Eles chegam diante de um portal e nosso prota diz que aquele lugar não é necessariamente a Terra. Ao atravessar, ele se depara com várias pessoas recrutando grupos para caçar goblins. Logo ele se alivia por ver vários humanos e nenhum tentáculo ali. Do nada nosso menino começa a derramar várias lágrimas. A Anne diz que se estiver tudo bem ele poderia ir jantar na casa dela. Nosso menino já fica apaixonadinho. Do nada uns guardas chegam e pedem as identificações deles. A Anne já começa a pegar a dela, mas nosso menino não tem uma até porque, né? Então ele decide usar sua habilidade de mudar a percepção do alvo, manipulando a visão do alvo sob sua vontade. Olha a ousadia desse menino. O guardinha só confirma a identidade dele. Eles finalmente chegam na casa da e ela é recebida por sua mãe. Ela já agradece ao nosso prota por ter salvo a vida de sua filha. Enquanto a Anne e sua mãe preparam a comida, nosso prota começa a puxar informações do que aconteceu na Terra a partir do dia que ele foi para o inferno. Em 2018 algo mudou o mundo, monstros desconhecidos apareceram de centenas de portais. As armas de fogo eram inúteis, milhares de soldados foram finalizados. Mas diversos jogadores começaram a aparecer ao redor do mundo, trazendo esperança para a humanidade. Aquele foi o mesmo dia em que nosso menino foi sugado para o inferno. Ele já fica em choque ao ver que a comida que ele tanto sentia falta estava ali em sua frente. Lá no inferno ele manteve sua humanidade, então seu apetite e gosto não podiam ser saciados lá. Todos os demônios que ele teve que comer tinham um gosto parecido com lixo. De volta à terra ele começa a chorar e a agradecer a elas. Mas enquanto eles comiam, do nada a parede daquele local é destruída. Então do nada surge um humano mandando a Anseol ir nele agora mesmo. Aquele maluco briga com ela perguntando quem foi que disse que ela poderia entrar em um portal por conta própria. Mas ela já manda aquele maluco vazar dali, dizendo que agora também é uma jogadora. Aquele cara continua oprimindo a Anseol e sua mãe. Ele agarra a Seol pelo braço e começa a levar para a guilda Adras. Ela já mete o mordidão naquele maluco que devolve um tapão nela. Insatisfeito em bater só na Seol, o cara já desce o tapão na mãe dela também. Do nada aquele maluco percebe o nosso menino ali atrás suavão comendo o resto da sua comida. Ele fica sem acreditar naquela situação. E já pergunta ao nosso prota se ele tá achando que ali é um restaurante. Mas ele segue sendo ignorado. Irritado com aquilo, ele já dá uma bicuda na mesa destruindo ela.
Agora parece que o bagulho vai ficar doido. Para ele, bater nas moças tudo bem, mas chutar a comida do nosso menino. A postura do nosso prota muda completamente, deixando aquele maluco em choque. Enquanto ele lamenta por sua sopa, aquele cara já ativa suas habilidades. A Seol já começa a atacar umas luzinhas, mas não adianta de nada. Ela manda nosso menino fugir, mas se assusta quando ele puxa sua lâmina. Nosso menino já avança em direção àquele loirinho. Quando o loirinho acha que ele vai tentar acertar seu lado esquerdo, o nosso menino dá uma de Ronaldinho e desce o chutão no estômago dele. O loirinho tenta acertar um soco no nosso prota, mas não adianta, ele desequilibra o cara com sua perna. Porém o loirinho prende a perna do nosso prota, o que não impediu ele de macetar mais aquele que derrubou a sua sopa. Aquele maluco é finalmente derrotado. Nosso prota insatisfeito, já pisa na cabeça dele ali mesmo. Ele já diz que ainda não acabou, e manda o loirinho parar de drama. Nosso prota diz que aquilo tudo é por ele ter acabado com a sopa dele. Ele já começa a amassar a cara daquele maluco ali mesmo. Depois de ter quase finalizado o loirinho, ele manda o loirinho falar que aquela sopa é uma comida sagrada. Ele já manda aquele cara nunca mais menosprezar uma sopa em sua vida. Olha como ficou o maluco depois de ter derrubado a sopa do nosso prota. Algo me diz que esse prota é meio pescotapa. Corta para o loirinho tendo que lavar todas as louças e arrumar aquela casa destruída. Depois que o maluco termina de lavar louça, nosso prota o chama para conversar. Ele já disse pro loirinho que esteve pensando e não tem nenhum motivo para deixar ele vivo. Ele diz que não irá matar aquele maluco, mas que morrer seria provavelmente melhor. Ele usa sua habilidade do medo. Aquela habilidade grava uma marca de medo inexpugnável na alma do alvo e o transforma em um fantoche. Nosso prota já manda ele vazar dali. Nosso menino decide se registrar como jogador e a Seol diz que estava planejando ir em um escritório de gerenciamento de jogadores e o convida para ir com ela. Corta para o Kangol finalmente com seu cartão de identificação. Ele achou que estaria na lista de desaparecidos, mas depois de 5 anos ninguém o procurou. Eles finalmente chegam no escritório de gerenciamento de jogadores. Chegando lá, a Seol dá seu antigo celular para nosso prota. Lá eles finalmente se despedem, mas a Seol diz para ele que eles vão jantar juntos. Nosso prota é chamado para avaliarem suas habilidades. Lá a moça diz que ele só terá que colocar a mão dele naquela bola e aplicar seu poder nela, e ela mudará de cor dependendo de seu rank e atributo. Ele não queria se destacar e fica pensando o que fará se ele sair como forte demais. Então uma luz intensa começa a emanar daquela bola e ele diz que vai sair forte demais. Mas a atendente já diz que ele está no rank F. E diz que ele já pode tirar a mão agora. Depois do nosso menino sair dali, aquela bola começa a mudar de cor. Aquela bola fica preta e racha no meio. Mas a atendente diz que não tem como ele ser um rank S, e chama alguém para substituir aquela bola quebrada. Nosso menino pretende aumentar seu rank matando monstros em portais e absorvendo pedras mágicas. Corta para ele entrando em um portal. Lá dentro ele é abordado por um homem que pergunta se ele entrou ali sozinho. Ele tenta recrutar nosso menino pois está preocupado com ele sozinho ali. Após nosso prota recusar a oferta a ele, ele manda o nosso prota tomar cuidado pois ali existe um hobgoblin e caso ele o encontre ele deve meter o pé na hora. O Kangol finalmente acha uma vila de goblins. Lá ele já começa a finalizar todos eles, achando aquilo muito fácil. Ele finalmente amassa todos aqueles goblins. Ele começa a pegar as pedras mágicas daqueles goblins já pensando em quantos frangos ele poderá pedir ao vender elas. Do nada aquele hobgoblin aparece naquele local. Ele já parte para cima do nosso prota. Nosso menino consegue desviar daquele ataque. Mas aquela criatura segue partindo para cima dele. Nosso menino consegue parar aquele golpe,
mas percebe uma enorme diferença de força física entre eles. O Kangol não está conseguindo atravessar a armadura daquele monstro por causa de sua força física. Então ele continua desviando daquele bichão enquanto pensa em um plano. Ele usa sua habilidade da fúria, deixando aquele monstro pistola. Aquela habilidade amplia a força da criatura várias vezes, mas acaba deixando-ela meio que num estado berserker, sem pensar nas suas ações. Ele diz que é fácil desviar de ataques simples de um monstro irracional, então ele aproveita as novas aberturas do monstro e decidir dar seu golpe final, finalizando aquele bichão ali mesmo. A janela de sistema o parabeniza por ter destruído o esconderijo dos goblins sozinho. E diz que o segundo estágio de despertamento irá começar. Ele absorverá mais energia demoníaca dos alvos em que usar sua habilidade predação. Vemos que sua energia demoníaca aumentou para 19. Ele percebe que o selo que foi colocado nele enfraquece toda vez que ele desperta. Então ele decide pegar logo o nível 20 para chegar no terceiro estado do despertamento. Corta para nosso prota comendo um franguinho e tomando um chopinho com a Seol. Ela pergunta se o Kangol tem algum conhecido e ele fala que não tem ninguém. Ela o convida para dormir em sua casa enquanto não encontra um local para ficar. Ele pergunta se tem algum portal Rank D ali perto e ela diz que tem um e que já saiu um reptiliano de lá uma vez. Corta para o dia seguinte em frente àquele portal de Rank D. Nosso menino finalmente entra naquele portal. Lá dentro ele decide usar sua habilidade do silêncio, que o deixa furtivo. Ele já encontra 3 lagartão moscando. E decide usar sua habilidade infernal, avançando para cima daqueles bichos e fazendo churrasquinho de lagarto. Enquanto ele absorve aqueles bichos, mais lagartos aparecem. Mas acabam virando churrasco do mesmo jeito. Uma galera da guilda Andras, a mesma guilda daquele loirinho, aparece ali e convida ele para entrar na Andras. Nosso menino recusa e segue seu rumo. Mas aqueles caras estão planejando trazer ele de volta, mesmo que meio morto. Algum tempo depois nosso prota percebe que já devorou todos os monstros daqueles arredores. Aqueles figuras já aparecem ali. Mas nosso menino diz que só estava descansando um pouco. Aquele maluco diz que não é para ele tratar os veteranos daquela forma e nosso menino diz que é porque o veterano está sendo muito intrometido. O maluco já fica irritado e antes dele fazer qualquer coisa, nosso prota já chama ele pro mano a mano. Aquele maluco já diz que vai dar uma lição no nosso menino. Ele bate sua espada em seu bracelete na intenção de atrair os homens lagartos. Ele manda seu grupo começar o feitiço defensivo. Eles querem ficar só olhando enquanto nosso prota se vira com aqueles monstros. Nosso menino diz que estava se perguntando o que ele ia fazer. E já disse que era só aquilo, ele estava esperando mais. Ele fala que caso se aqueles caras fariam alguma coisa, tinha que ser pelo menos no nível do que ele irá mostrar. O Kangol usa sua habilidade rugido ensurdecedor para atrair bem mais monstros. Aqueles malucos já ficam em choque. Centenas de lagartos aparecem naquele local. Os maluquinhos já ficam desesperados. Eles chamam nosso prota de doido e perguntam se ele tá querendo matar todo mundo ali. Do nada nosso prota já mete o sumidão, deixando aqueles caras ali. Nosso menino já diz para eles que ele não planeja morrer e que os únicos que irão morrer ali são eles. A barreira deles já vai de base. O figura já manda criar em outra barreira. Infelizmente a maguinha dele já foi de arrasta para cima. Começa a bater o desespero naquele maluco. Ele vê seus companheiros finalizados um por um. Ele já pede pela ajuda do nosso menino enquanto começa a ser cercado pelos lagartos. Mas nosso menino só deseja boa sorte para ele, fazendo assim com que ele xingue nosso prota. Ele finalmente foi devorado por aqueles lagartões. Nosso menino diz que a malícia é sempre respondida com uma malícia maior ainda.
E a intenção assassina, com uma intenção assassina ainda maior. O que vocês estão achando deste prota até agora, galera? Me digam nos comentários e aproveitem para deixar o like, continuando nossa obra. Nosso menino já aproveita todos aqueles lagartos e faz churrasco deles ali mesmo. Ele usa sua habilidade para devorar tudo o que tem ali. Mas uma mensagem de sistema abre e diz que ele não poderá absorver alvos protegidos pelo sistema Gaia. Então ele segue absorvendo o que ele pode ali. Então ele decide caçar um pouco mais, já que está próximo ao terceiro despertar. Corta para 3 dias depois, nosso prota detonando a sopa da Seol. Ela diz que ele deve estar cansado pois não tem tido tempo para descansar e já oferece um chazinho para ele. Ela pergunta se ele ouviu os rumores sobre os jogadores caóticos. Que são jogares que caçam outros de menor rank nos portais. Ele já pensa que pode ter sido ele, mas disse que era muito difícil, já que aquele grupo foi morto pelos homens lagartos e não tinha testemunhas. Corta para uma mensagem se sistema o parabenizando por ter atingido nível 20 avisando que o atributo do terceiro despertar foi ativado. Ele percebe que o selo está bem mais enfraquecido agora e sua magia demoníaca mais forte. O Kangol decide testar suas habilidades de predação absorvendo uma pedra mágica. Vemos que ao absorver a pedra mágica ele ganha a mesma quantia de energia demoníaca que ganha ao derrotar um monstro, então agora ele conseguirá dobrar a quantidade de energia demoníaca que ganha. Ele já salta e ao chegar lá em cima ele utiliza sua habilidade do céu. Aparentemente nosso menino pode voar agora. Ele não encontra o chefão lagarto. Enquanto está lá em cima ele escuta uma voz familiar. Ele se aproxima em silêncio de 2 caras sinistros dizendo que alguém ali é muito resistente. Vemos aquele grandão que tentou recrutar nosso prota perguntando aos caras o porquê deles estarem atacando os membros do próprio grupo. Nosso menino deduz que aquele cara foi traído. Não brinca. Então aquele maluco parte para cima do grandão, que diz que não vai perder daquele jeito. Aqueles caras decidem acabar logo com aquilo, mas dizem que não podem finalizar o grandão. Nosso menino já pula em frente ao grandão e percebe que a energia da arma daqueles caras é energia demoníaca. Aqueles caras perguntam quem é nosso prota e dizem que ele é azarado pois sobrará para ele também. Aquele malucão parte para cima do nosso menino, mas só toma um tapão no rosto. O outro cara parte para cima dele, mas só toma uma na boca do estômago. Aquele cara voa longe dali, ficando fora de jogo. Nosso meninão já segura o cabelo do mano e pergunta onde ele ganhou aquela energia demoníaca. Ele já amassa a cara daquele mano no chão e pergunta novamente. Mas o cara diz que não pode dizer. Então ele usa aquela habilidade do terror. E depois de dar uma traumatizada de leve no mano, ele diz que foi o mestre da guilda. Aquele outro cara já manda ele calar a boca e pergunta se ele ficou maluco. Nosso prota esmaga aquele cara ali mesmo. E pergunta ao mano qual é a guilda dele. E adivinhe, sim, é a guilda onde aparentemente só tem gente boa, é a guilda Adras. Ele explica que conseguiram aquele poder através de rituais. Do nada aquele mano parece não ficar muito bem e de repente ele é finalizado. Aquele grandão já agradece nosso prota dizendo que se não fosse ele, ele teria ido de arrasta para cima contra aqueles 2 malucos. Ele diz que vai relatar agora mesmo aquele acontecido ao Esquadrão Vara. Um esquadrão de jogadores regulamentado pelo governo. Nosso menino pede para que ele não relate aquilo, e diz que cuidará da guilda Adras pessoalmente. Do nada aquele grandão jura lealdade ao nosso menino e o Kangol já acha ele parecido com o Balak. Ele diz que estava pensando em entrar em alguma guilda, mas agora ele irá seguir o nosso prota. Nosso menino já passa o número da o grandão recrutá-la depois, já que ele é um tanque muito habilidoso e poderia ajudar a Seol que ainda não tem um grupo ou guilda. Ele decide pegar mais algumas informações com aquele outro humano,
o Kangol pergunta para que eles queriam levar os jogadores vivos. Ele já diz que não se lembra, mas rapidinho nosso prota faz ele recuperar as memórias. Aquele cara diz que era para levá-los vivos para um sacrifício. O Kangol segura aquele cara mais uma vez de um jeito nada assustador e fala que quer pedir uma coisa para ele. Vemos o maluco indo para seu esconderijo com uma mala enorme. Lá ele é abordado por um cabeludo que pergunta se ele não tinha ido caçar os sacrifícios com o outro mano lá. Ele fala que o outro maluco morreu, mas graças ao sacrifício dele, ele conseguiu trazer o que eles tinham ido buscar. O cara abre a mala e já acha aquela situação suspeita. Mas checa o pulso do nosso menino e percebe que está vivo ainda. Ele já fala pro cabeludo ficar com o sacrifício que ele vai meter o pé dali. Valeu, falou. Aquele cara já entra com a mala naquele esconderijo. E leva o nosso menino para o altar. O maluco líder já tira sua máscara para dar continuidade ao sacrifício. Ele finalmente começa aquele ritual. Ele utiliza o sacrifício para receber a energia demoníaca para só então passar para ele. Se ele recebesse aquela energia demoníaca diretamente, seria o fim dele. Ele percebe que já absorveu mais de 15 vezes mais energia do que um sacrifício normal. Já absorveu 50 vezes mais e não para. Aquele maluco começa a ficar em choque. O ritual finalmente termina e nosso prota diz que aumentou 20 atributos de uma só vez. Ele já pede pro líder fazer aquilo que ele tinha feito novamente. O líder já lança uma bola de fogo em direção ao nosso prota, mas ele desvia facilmente. Ele começa a atacá-lo com todas as suas forças, mas tudo aqui é em vão. Ele utilizou sua habilidade da fortaleza impenetrável. Aqueles figurantes encapuzados começam a ir para cima do nosso prota, que começa a fatiar eles ali mesmo. O líder maluco começa a utilizar uma habilidade que nosso prota possui, a habilidade das chamas do inferno. Nosso menino mostra o seu nível de habilidade e faz aquele feitiço muito mais potente do que o do cara. Do nada o maluco já se ajoelha ali mesmo vendo que não tem chance contra nosso prota. Ele já começa a chamar nosso prota de manifestação do poderoso Andras. Nosso menino decide entrar no jogo dele e usa sua habilidade do firmamento e começa a voar ali mesmo. Ele fala pro maluco mandar os subordinados dele embora pois ele queria ter uma conversa a sós. Ele começa a fazer algumas perguntas para aquele cara e já manda ele parar com aquela merda de Andras porque ele sabe que nosso prota não é ele. Ele diz que aprendeu a fazer as fendas quando um cara de máscara de demônio lhe prometeu a vida eterna em troca de seguir a igreja do demônio. Nosso prota acha que aqueles caras sabem como chegar até o inferno e aqui não é algo que ele possa ignorar. Nosso menino já dá 3 missões para aquele maluco. A primeira é investigar a religião demoníaca, a segunda é não fazer mais rituais e a terceira é nunca falar sobre o que nosso prota fez ali hoje. E já manda o cara meter o pé dali. De volta em casa, Seol fala para ele que despertou e conseguiu uma habilidade de rank B. Nosso menino já pensa que fez certo em colocar uma curandeira e um tanque com habilidades de altíssimo nível juntos. Enquanto come seu lamen, nosso menino diz que protegerá aquela terra de qualquer pessoa. Corta para nosso prota solicitando a carteira de rank C, mas a moça disse que ele terá que esperar um dia até que ela fique pronta e ele possa entrar em um portal de rank C. Enquanto isso, nosso prota decide dar uma volta e encontra uma lanhouce. Lá ele fica maravilhado com os avanços tecnológicos e percebe que dá até para pedir comida pelo PC agora. Mas ele decide jogar um joguinho que talvez vocês conheçam. O cara decide abrir o LOLzinho, sim o LOLzinho. E decide jogar com um personagem que mata os inimigos com paciência. O cara pega o Teemo, definitivamente ele é o rei demônio. Ele fica maravilhado ao entrar em Summoner's Rift. Do nada ele começa a matar os minions enquanto seu atirador começa a ficar pistola. O Ezreal já pergunta por que ele tá farmando e fala que ele tá trolando.
Mas nosso menino diz que se ele quiser dinheiro é só matar aqueles minions e pegar grana para ele também. A comida do nosso prota finalmente chega e só vemos o Israel pistola porque ele ficou a FK. Enquanto nosso prota tá se deliciando lá com seu lamen, Ezreal tá indo de base pro Garen. Vocês são esse cara na partida ou só aceitam o AFK e tentam dar seu melhor? Nosso prota percebe que morreu e do nada ele escuta alguém gritando atrás dele. Ao olhar, uma mulher o encara e pergunta o que ele tá olhando. Ela olha para a tela dele e diz que aquele mundo é cheio de coincidências. Ela manda ele meter o pé dali. Ela já chama ele de troll e tenta agarrá-lo, mas ele desvia. Ela tenta mais algumas vezes, mas ele desvia de todas elas. Ela pergunta se ele é da guilda Mir. Diz ainda que ela é uma das 5 melhores da guilda mais infame, a Vermelho. Enquanto isso nosso menino já tá lá do outro lado pedindo a conta. Ele mete o pé dali e ela fica perguntando se será que o nosso prota é? Nosso menino fica surpreso com os movimentos daquela e diz que por um momento ela saiu de seu campo de vista. Vemos aquela mulher ligando para seu chefe e pedindo que ele investigue nosso prota já que ele mostrou sua identidade para ela. Ela diz que está atrás do pessoal da religião demoníaca e que de todos que ela conhecia nenhuma tinha habilidade para desviar dos golpes dela daquele jeito. Ela acha que nosso prota poderia ser o gerente ou até mesmo o líder deles. Independente do que for, ela tem apenas uma certeza. Nosso prota é mais forte do que ela. Corta para ela a pistola com o Kangol e um dos motivos é que, além dela achar que ele é da religião demoníaca, ele fez ela cair para o bronze. No outro dia ele chega ao portal de Rank C, mas os guardas dizem que apenas grupos de 5 jogadores podem entrar. Já que o chefe troll aparece naquele portal e jogadores solo são proibidos sempre que o chefão aparece. Nosso prota se esgueira por trás de um guardinha. E entra naquele portal escondido. Lá ele usa sua habilidade da observação e começa a receber as informações daquele local. Ele finalmente encontra o chefão. Ele já utiliza uma habilidade. Criando uma lança em sua mão. Ele taca aquela lança no chefão. E uma mensagem do sistema avisa que o chefe troll de Rank B foi derrotado com sucesso. Nosso menino fica surpreso ao ver que aquele chefão morreu com apenas um golpe. Ele pretendia caçar algo mais forte, mas como ele já evoluiu bastante ele decide finalizar aqueles trolls ali mesmo. Após finalizar todos aqueles trolls ele começa a absorver aquela energia demoníaca. Após um tempo nosso prota sai do portal com os outros aventureiros, mas do lado de fora se deparam com os soldados Karan. Vemos a comandante da unidade 3 das forças Varan, a Beck Vaioion. Ela checa o cartão dos aventureiros para ver se há algum procurado entre eles. Mas por enquanto nosso menino está salvo. Alguns dias se passam e como nosso prota está level 39 ele decide finalizar mais alguns trolls para despertar novamente. Ele finaliza 8 de uma só vez, mas percebe o cheiro de sangue no ar. Ele encontra alguns jogadores finalizados e diz que achou que a ordem demoníaca precisava de sacrifícios vivos. Do nada algo aparece ali. É um monstro do primeiro inferno, um cão infernal. O cão infernal parte para cima dele que desvia e ataca, mas a pele daquele bicho é muito dura. Aquele bicho continua atacando. Então ele decide fazer uma lança daquelas. Ele lança no cão infernal com toda a sua força. O finalizando. Era o que nosso menino achava. Do nada ele parte mais uma vez para cima do nosso prota. Ele tenta dar mais uma lançada na fuça daquele bicho. Mas ele segue firme e forte. Do nada ele usa sua habilidade potência de 1000. E já desce um porradão naquele monstro. Aquele cachorro finalmente foi de base. E janela de sistema diz que ele derrotou um fragmento de Rank C. E evoluiu 5 níveis, ele finalmente obteve seu quarto despertar. Por hoje é isso pessoal,
Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.